noite. Boa noite, professor. Bem? Tranquilo. Bem, pessoal, deixa eu comentar com vocês que, eu não sei se eu comentei ontem, mas eu vi que alguns responderam ali as avaliações intermediárias da disciplina de graduação, né? E, bom, não foi feita nenhuma sugestão, assim, de alterações no formato das aulas, né? Então, se a princípio, né, as coisas estão funcionando, mas de qualquer maneira, né, pessoal, reforça assim, se surgir alguma dificuldade na visualização, né, de algum vídeo, alguma coisa, vocês fiquem à vontade de me falar, né, não tem problema, tá? Isso é bem tranquilo, porque eu não tenho tempo, né, de assistir a todos os vídeos, porque eu tenho outras turmas, tenho outros compromissos, então não dá tempo, né, da gente assistir a todos os materiais que são publicados, né? Então, se surgir alguma dificuldade, né, vocês podem me falar por aqui mesmo na aula ou no e-mail, enfim, é bem tranquilo. Tá? Vocês, o Thiago e o Matheus aí que estão conectados nesse momento, vocês conseguem assistir a todos os vídeos? Como é que isso funciona para vocês aí? Eu consigo assistir todos. Aham. Nunca deu problema assim de não funcionar algum deles? Não que eu lembre. Pelo menos os que eu assisti não deu problema. Tá. Não, ok. Obrigado, então, por... Bom, pessoal, então o que eu pensei para a aula de hoje, né? Que a gente viu alguns exemplos na aula de ontem sobre combinação linear de vetores, o conceito de base de vetores, tá? Então a gente viu alguns exemplos ali de bases do R2 e do R3, né? Então na aula de hoje, até comentei ontem, né, que eu vou falar sobre o produto escalar entre vetores, que é uma operação entre vetores que resulta num número que está relacionado com a posição relativa entre dois vetores. Por exemplo, a partir do produto escalar e de alguns outros cálculos é possível a gente calcular o ângulo formado por dois vetores, tanto no plano quanto no espaço, né? E em especial no plano a gente consegue representar graficamente, enxergar, né, ali o ângulo entre os vetores, né? E no caso dos vetores no espaço, aí já é um pouco mais difícil, né? Não tem muito sentido a gente falar somente em casos particulares, porque os vetores no R3 a gente tem que fazer uma distorção ali na representação, então eu vou na parte de representação gráfica, representação geométrica, eu vou dar mais atenção aos exemplos dos vetores do plano. E para fazer essas representações, eu até vou aproveitar um recurso ali do próprio GeoGebra, né? Porque ali lá no início do curso, eu não sei não sei se foi um de vocês que até que deu a sugestão ali de usar o GeoGebra. Eu passei a usar ali, usei bastante no estudo das cônicas e eu identifiquei ali que o GeoGebra tem um recurso para também representar vetores, então usando esse recurso é bem prático para a gente enxergar ali os ângulos e as posições relativas entre dois vetores. Tá? Bom, então eu vou começar aqui, são 7h18, né? E vou começar então com a definição do produto escalar. Vamos fazer alguns exemplos no R2 e no R3 e vou passar para a ideia de bases ortogonais, né? A ortogonalidade é uma propriedade muito importante, né, no nosso dia a dia, né? Vocês têm aí esses desenhos, essas telas
retangulares, tá certo? Que representam as nossas imagens aqui, né? Limitam, melhor dizendo, nossas imagens. Né? E a mais importante de todas, que está presente, né, 24 horas por dia, é no caso das construções, né, que a gente, nas nossas casas, nos lugares que a gente frequenta, né, que tem construções que usam o ângulo de 90 graus com muita frequência, né, os móveis, as janelas das nossas casas, né. Então, há uma série de situações em que o ângulo de 90 graus está presente e quando é possível identificar esta propriedade da ortogonalidade, né, é possível economizar esforços na resolução de problemas. Né? Então, as bases ortogonais, elas são vantajosas, né? Sempre que possível é preferível a gente trabalhar com bases ortogonais. Então, aqui a gente está vendo em tela a definição, né, do produto escalar. No R2, se eu tiver dois vetores, digamos U e V, tá? Então o vetor U for com coordenadas o 1 e o 2, né? E o vetor V com coordenadas V1 e V2. Então o produto escalar, que é denotado por esse pontinho aqui, ó, né? U pontinho V, então é o produto escalar de U por V, é o resultado desta operação aqui. Né? O produto escalar de U por V é igual ao produto de U1 por V1 somado com o produto U2 V2. Né? Então esse é o produto escalar definido no R2. Né? Se eu tiver dois vetores no R3, né, então o produto escalar U por V será a soma dos produtos das coordenadas correspondentes. É uma extensão ali da definição do R2, ó, vejam. Ó. U1 vezes V1 mais U2 vezes V2 mais U3 vezes V3. Tá? E assim sucessivamente. Né? Em outros espaços vetoriais, mesmo de dimensões maiores, é possível também definir o produto escalar, né, no R4, no R5, né, de maneira análoga aqui às definições do R2 e do R3. E existem outros espaços vetoriais em que o produto escalar é definido de uma forma um pouco diferente. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos dar atenção aqui a esses primeiros exemplos. Então, vamos olhar aqui. Ó. O primeiro exemplo, o cálculo do produto escalar entre o vetor U, representado pelas coordenadas 1, 2, e o vetor V, dado pelas coordenadas menos 2, 1. Então, o produto escalar, eu até gosto de fazer assim, né, na solução, deixa eu mostrar aqui para vocês. No R2 é até relativamente simples, mas uma forma de organizar o cálculo para, digamos, facilitar, né, a aplicação da definição é escrevendo assim um vetor abaixo do outro. Então a gente faz o produto escalar de U por V, multiplicando aqui, né? Ó, a primeira coordenada de U pela primeira coordenada de V, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, a segunda coordenada de U multiplicada pela segunda coordenada de V. Menos 2 mais 2 dá 0. Né? Então esse é o resultado, né, do produto escalar. Vamos escrever aqui. No primeiro exemplo, então, o resultado do produto escalar aqui que vale 0. Né? Então, a gente vai dizer que o produto escalar V é igual a 0, ou o produto, o escalar dos vetores U e V é igual a 0, ou o produto escalar entre U e V. Né? São formas equivalentes, né, de expressar este resultado. No exemplo 2, né, nós temos aqui, de novo, dois vetores no plano do R2, né? Então eu vou calcular aqui, ó, o produto escalar
do vetor U, que é o vetor 2, 0, e o vetor V, que é o vetor 3, 3. Então, para fazer o produto escalar, eu multiplico 2 vezes 3 mais 0 vezes 3, 6 mais 0 dá 6. Então, o produto escalar desses dois vetores, esse segundo exemplo, é igual a 6. E para mostrar um exemplo, então, no R3, vou escolher aqui dois vetores do R3, então, da mesma forma, aqui para mostrar o encaminhamento do cálculo, vou calcular o produto escalar do vetor 2 menos 1, 1, com o vetor V 1, 1, 2. Então, fazer o produto escalar vai resultar 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 2. Né? Então, 2 menos 1 mais 2 igual a 3. Então, o produto escalar neste exemplo 3 é igual a 3. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, né, esse resultado do produto escalar está relacionado com essa propriedade que a gente chama de ortogonalidade. Né? Então, a notação para dois vetores ortogonais, eu vou inserir aqui, ó. Não tive tempo de fazer, então eu vou inserir aqui. É representar assim, ó, U tem um tracinho dos operadores, deixa eu achar aqui. Tem aqui. U é ortogonal a V. Tá? Então esse é o símbolo, né, que matematicamente é usado para representar que quando dois vetores são ortogonais. Tá? Então no primeiro exemplo, né, os vetores U, o vetor 1, 2, o vetor V, menos 2, 1, esses dois vetores são ortogonais porque a gente viu ali que o produto escalar entre os dois vetores é igual a 0. Né? E, inclusive, aqui, pessoal, interessante, ó, eu consigo representar, né, esses dois vetores aqui no plano, ó, vocês conseguem enxergar aqui, ó, né? Tá aqui o vetor 1, 2, né, essa aqui é uma figura obtida lá no GeoGebra. Aqui é o vetor 1, 2, é o vetor U, é o vetor V, é o vetor menos 2, 1. Né? Então está aqui o ângulo, ó, de 90 graus, né, entre os dois vetores, que são vetores ortogonais. Vou mostrar para vocês lá. Vamos abrir outra aba do GeoGebra aqui. Então, se vocês tiverem com a possibilidade de abrir o GeoGebra, para a gente, vou mostrar para vocês, para quem de repente alguém não conhece, como fazer a representação dos vetores ali. Tá. Então, eu vou apagar aqui. Depois a gente olha esse exemplo de novo. Ó, então a gente vai aqui, ó, nessa na segunda casinha ali, ó, onde tem os dois pontinhos com a reta ali, aí vai lá naquela posição onde está escrito vetor ali, ó, tá? Aí vai ali, pressiona aqui com o botão esquerdo do mouse ali. Eu quero representar o vetor 1, 2. Então eu pressiono o ponto de origem do vetor, que é o 0, 0, tá? E vou até o ponto 1, 2 lá. Ó. E aí pressiono novamente o mouse, aí ele representa o vetor
1, 2. Né? Agora eu quero representar o vetor menos 2, 1. Né? Então eu represento aqui, ó, e vou até o ponto menos 2, 1. Está aqui né, a representação gráfica dos dois vetores. Né? E aqui dá para representar o ângulo. Ó. Tá ali o ângulo ali, ó. Certo? Então, a gente consegue uma visualização, né, geométrica, uma visualização gráfica daquela propriedade que é uma consequência do produto escalar entre os dois vetores ser igual a zero. Então, sempre que eu tiver dois vetores não nulos, né, que é o caso aqui, são dois vetores diferentes do vetor nulo, né, e o produto escalar entre eles é igual a zero, é porque o ângulo entre os dois vetores é igual a 90 graus. Né. Então, eu vou escrever aqui, ó, o ângulo entre esses vetores igual a 90 graus. Né. Vemos gráfico certo? Já no segundo exemplo, né, os vetores U, 2, 0 e o vetor 3, 3, né, o vetor V, 3, 3, eles não são ortogonais porque o produto escalar entre eles é igual a 6. Né? Então vamos ver qual é o ângulo entre os dois vetores. Né? Então eu vou apagar aqui, ó, que eu já visualizei lá e copiei, né? Vou apagar aqui. Então vamos representar aqui o vetor 2, 0. Opa. Olha ali. Vetor. Isso vai sair aqui do 0 e vai chegar no 2, 0, né? É um dos vetores ali. O outro vetor é o vetor 3, 3. Vai sair daqui, vai chegar lá no 3, 3. Né? Certo? E agora aqui, ó, o ângulo entre os dois vetores, vamos ver se a gente consegue marcar o ângulo ali. Não deu certo, né? Tá errado isso aqui. Vamos tirar ele aqui. Vamos ver de novo. Ângulo. Deixa eu ver aqui como é que é o recurso aqui. Selecione 3 pontos ou 2 S. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Esse ponto e esse ponto. Então tá ali, ó. Um ângulo de 45 graus. Tá? Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, eu vou exportar lá pro texto, então. Salvo. Qualquer parte de transferência. Então aqui eu vou fazer esse comentário mesmo. Então, depois eu minimizo aqui, ó. Nossa, vai ficar na mesma página aqui. Então, o ângulo. Depois a gente até pode calcular esse ângulo. O ângulo entre os V, 2, é igual a
5 graus. Muito bem. Então, assim, pessoal, só para antes de eu passar para a próxima definição. Ó, temos mais participantes aqui, a Raíssa e o Miguel. Estão me ouvindo? Raíssa e Miguel? Sim. Tudo bem? Tudo bem, sim, professor. Obrigada. Conseguiram ver o gabarito lá do trabalho de avaliação individual? Sim. Uhum. E aí, conferiram as respostas? O que acharam? Achei tranquilo. Uhum. Vi já o que eu errei. Tudo bem. Então tá. Então assim, pessoal, o que é importante nesse estudo, né, das bases? A base, como o próprio nome diz, é o conjunto de vetores a partir dos quais eu consigo obter todos os elementos do espaço vetorial. Lembre sempre do exemplo do sistema RGB, né? Que são essas cores que a gente vê aqui no nosso monitor, né, que vocês veem no celular, que vocês assistem na TV, quando assistem, né, um vídeo, tem um conjunto de cores, né, vermelho, azul, verde, amarelo, roxo, marrom, né, as várias tonalidades das cores. Cada uma dessas cores, dependendo lá do fabricante, usa um sistema baseado em 3 cores primárias, que são a base do sistema. No sistema RGB, Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul. Né? Então, a ideia é que essas 3 cores combinadas gerem uma quantidade muito grande de cores que seja suficiente para, digamos, satisfazer, né, as necessidades das pessoas ao assistir um filme, enfim, né, ou simplesmente para transmitir alguma informação. Isso é muito importante, principalmente quando são feitas pesquisas, né, através de imagens. Por exemplo, existem muitas pesquisas hoje que são desenvolvidas para identificar se num determinado lugar do planeta tem uma floresta e se essa floresta está sendo desmatada ou não, né? Esse é um trabalho que é feito, né, no Brasil sistematicamente, tem vários institutos que fazem esse tipo de análise e não é fácil, viu? Porque é fácil pegar uma foto e dizer, agora foi desmatado. É um processo custoso, é bem difícil, porque tu tem que identificar diferenças, né, de cores o suficientemente para poder afirmar que uma modificação importante aconteceu. Uma outra aplicação muito importante que eu já li, que é feita com processamento de imagens, é para fazer estimativa de colheitas, né? Então, os países que têm grandes áreas plantadas de soja, milho e trigo, arroz, né, que são plantações extensivas, assim, que são com milhares de hectares de terra plantadas, é muito difícil fazer um acompanhamento presencial, né? As pessoas isso custa muito caro. Então, os países usam fotos de satélite, né, para, através de fotos tiradas em diferentes momentos, né, analisar o crescimento e a produtividade daquela safra, para ver se tem alguma doença em alguma área, para ver se tem que fazer alguma intervenção, né? Isso é bem interessante também, uma aplicação e para isso acontecer, para que essas análises sejam bem feitas, né, as imagens têm que ter qualidade, então é preciso saber diferenciar uma cor da outra e entra aí os modelos matemáticos, né, em especial o sistema RGB. Tá? No nosso caso aqui, né, que eu falei aqui da propriedade da ortogonalidade. Né? As bases ortogonais, elas são em geral bases que são vantajosas em relação às não ortogonais, né? Como eu disse para vocês, as nossas construções aqui, os nossos móveis, né, que a gente utiliza, tem muito presente o ângulo de 90 graus, né? Por questões de circulação, de custo e facilidade, né, as próprias ferramentas que são utilizadas para a fabricação dos móveis já levam em conta, né, a existência dos ângulos de 90 graus, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a definição de bases ortogonais partindo deste conceito ali que nós vimos de produto escalar, né? Quando 2 vetores
não nulos. Quando o produto escalar em dois vetores for igual a zero, os vetores são ortogonais. Então eu posso usar o produto escalar para identificar quando a ortogonalidade está presente numa base. E quando isso acontecer, né, a gente vai ver que o cálculo dos coeficientes dos vetores numa base ortogonal é muito mais simples de ser calculada do que numa base não ortogonal. Tá? Então, uma base, um conjunto de vetores é dito ortogonal, né, se os vetores são ortogonais, o conjunto de vetores, vamos chamar aqui, ó, B, né, formado por vetor V1, etc., Vn. Então eu tenho aqui um conjunto com N vetores, pode ser 2, 3, enfim. É dito ortogonal se os vetores são ortogonais 2 a 2, isto é, se o produto escalar entre dois vetores diferentes, escolhidos lá dentro do conjunto B, for igual a zero, para todo par possível de fazer, né? Certo? Por exemplo, as propriedades, né, dos conjuntos ortogonais importantes que a gente pode destacar já inicialmente. Ó. Se o B, formado por V1, etc., Vn, é um conjunto ortogonal de vetores não nulos, então o B é um conjunto linearmente independente de vetores. Tá? Então, a propriedade do conjunto B ser um conjunto ortogonal de vetores não nulos já garante que o conjunto é linearmente independente. Tá? Então, aqui é uma forma que às vezes é bem mais econômica, né, de eu verificar que o conjunto é linearmente independente. Né? Se ele for ortogonal, automaticamente ele é linearmente independente. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Ah, não está aparecendo? Ah, então... Não. Ah, não, então parei. Ah, é importante. Às vezes eu começo a conversar aqui e me... Então tá, vou voltar aqui. Ó. Então, vou voltar aqui para a definição. Ó, um conjunto B, formado por vetores V1, etc., Vn, é dito ortogonal, né, se os vetores são ortogonais 2 a 2, isto é, se o produto escalar Vi e Vj for igual a zero para todo I diferente de J. Né? Então, eu tenho lá N vetores do conjunto. Tá? Esse N pode ser 2, 3, 4, etc. Né? Então, eu escolho dois diferentes lá e faço o produto escalar. Se o produto escalar de todos os pares possíveis de vetores diferentes que eu escolher aqui dentro do conjunto B der sempre igual a zero, aí o conjunto é chamado de um conjunto ortogonal de vetores. Né? Por exemplo, a base canônica do R2, né, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1, é um conjunto ortogonal. Assim como a base canônica do R3, formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Então, ó, antes de ver exemplos particulares aqui, vou falar um pouco sobre as propriedades dos conjuntos ortogonais. Ó, se eu tiver um conjunto B formado por N vetores e este conjunto for um conjunto ortogonal de vetores não nulos, automaticamente esse conjunto é um conjunto linearmente independente de vetores. Tá? Então a ortogonalidade, estou falando aqui de vetores não nulos, tá? A ortogonalidade nesse caso já é uma garantia de que o conjunto é linearmente independente. Então por isso que essa propriedade é tão valorizada. Né? Soluções ortogonais, considerando-se vetores não nulos, já nos garante que o conjunto é linearmente independente, né? Que é um conceito que eu comentei com vocês ontem, né? Que quando a gente procura soluções em conjuntos de vetores, preferencialmente os conjuntos linearmente independentes são aqueles mais importantes. E num espaço vetorial V de dimensão igual a n, todo conjunto ortogonal de n vetores V1, etc., Vn não nulos é uma base de V. Então, a ortogonalidade, né, juntada com N vetores não nulos já garante que num espaço vetorial de dimensão igual a N nós teremos uma base. Então no R2, né, falando aqui do R2, se eu tiver um conjunto ortogonal de dois vetores não nulos, no R2 garantidamente será uma base do R2.
No R3, que tem dimensão igual a 3, todo conjunto ortogonal de 3 vetores não nulos do R3 é uma base do R3. Então, vem aqui, né, a definição para a gente deixar registrado, certo? Então, uma base B formada por vetores V1, etc., Vn de um espaço vetorial V é dita ortogonal se os seus vetores são 2 a 2 ortogonais, isto é, se VI escalar VJ é igual a 0 para todo I diferente de J. Então, exemplos. O conjunto formado pelos vetores 1, 1, menos 1, 1 é uma base ortogonal do R2. Ó. Porque se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, desculpa, o produto escalar do vetor 1, 1 com o vetor menos 1, 1 vai resultar em 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 1. Menos 1 mais 1 igual a 0. Então, esses dois vetores aqui são ortogonais, portanto, são linearmente independentes, formam uma base do R2. Estou usando ali a propriedade da ortogonalidade no espaço vetorial R2, que é um espaço de dimensão 2. No R3, ó, eu tenho este exemplo aqui. Formado, a base formada, o conjunto B, melhor dizendo, formado pelos seguintes vetores: 1, 1, 1, 1, menos 2, 1, e menos 1, 0 e 1. Este conjunto aqui é uma base ortogonal do R3. Né? Como é que eu verifico isso? Faço o produto escalar do primeiro vetor, o vetor 1, 1, 1, com o vetor que está na segunda posição, 1, menos 2, 1. Então, multiplico lá 1 vezes 1, multiplico 1 vezes menos 2 e multiplico 1 vezes 1. 1 menos 2 mais 1, 0. Então, o primeiro vetor é ortogonal ao segundo, ele faz 90 graus com o segundo vetor. Agora eu faço o produto escalar do primeiro vetor com o terceiro. Tá? 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. Menos 1 mais 0 mais 1 dá 0. E finalmente agora eu faço o produto escalar do segundo com o terceiro vetor. 1 menos 2, 1. Produto escalar com menos 1, 0, 1. 1 vezes menos 1 mais menos 2 vezes 0 mais 1 vezes 1. Menos 1 mais 0 mais 1 dá 0. Né? Então, como todos os produtos possíveis de serem feitos são iguais a 0, né, esse conjunto é um conjunto ortogonal de vetores. Como eles são 3 vetores não nulos, eles formam um conjunto linearmente independente, e como a dimensão do R3 é igual a 3, esse conjunto é uma base do R3. Né? Então, eu estou relacionando aqui diversas propriedades. Né? O fato do espaço vetorial R3 ter dimensão igual a 3 significa que todo conjunto de 3 vetores do R3 que sejam linearmente independentes, automaticamente é uma base do R3. Então, esses 3 vetores, por serem vetores não nulos e formarem um conjunto ortogonal, formam uma base do R3. É uma base ortogonal do R3. Certo? Então, assim, aqui, deixa eu passar aqui. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Depois eu retorno lá. Ó, então, assim, no R2, né, 2 vetores ortogonais, tem aqui essa situação aqui, né, faz um ângulo aqui de 90 graus, tá? Quando forem 3 vetores, eles obedecem uma regra conhecida como regra da mão direita, ver se eu consigo representar aqui para vocês, tá? Ó, são 3 vetores ortogonais 2 a 2, né? Tem esse ângulo aqui de 90 graus, esse ângulo de 90 graus e esse outro ângulo aqui de 90 graus, tá? Então, quando os 3 vetores são ortogonais no R3, 3 vetores não nulos do R3, automaticamente formam uma base do R3. Ok? Bem, então assim, o que a gente pode fazer com estas bases ortogonais? A gente pode minimizar o esforço
no cálculo dos coeficientes de um vetor numa determinada base, se esta propriedade for verificada. Então, vou mostrar aqui que, na aula, fazendo uma comparação já, né? Na aula de ontem eu mostrei que, para calcular os coeficientes de um vetor numa determinada base, a gente tem que resolver um sistema de equações. No R2 tem que resolver um sistema com duas incógnitas e duas equações, e no R3 um sistema com três incógnitas e três equações. Se a base for ortogonal, eu posso calcular esses coeficientes usando o produto escalar, que é um cálculo muito mais simples, mais fácil de ser realizado, ou seja, eu faço o mesmo cálculo com menos esforço. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, está aqui, ó, cálculo dos coeficientes numa base ortogonal. Então, vamos supor que eu tenha lá um vetor V, né, com coeficientes A1 vezes V1 mais, etc., AN vezes VN, e eu quero descobrir quais são os valores, né, desta combinação, dos coeficientes dessa combinação linear, se eu tiver uma base ortogonal chamada de B, né, com vetores V1, etc., Vn. Então, ao contrário do sistema de equações que nós vimos ontem, os coeficientes deste vetor na base ortogonal B serão dados por essa fórmula aqui, ó, né? O produto escalar do vetor V pelo vetor VI dividido pelo produto escalar do vetor VI por ele mesmo, onde o I varia de 1 até N, né? Então, basta eu fazer uso desta fórmula aqui N vezes, no R2, por exemplo, serão dois coeficientes, né? O I vai variar de 1 até 2, e no R3 vai variar de 1 até 3. Em geral, no Rn, vai variar de 1 até N. Mas, para ser válida esta fórmula, né, a base B tem de ser uma base ortogonal, né? Se essa condição da ortogonalidade não for verificada, aí não se pode usar esta fórmula, tá? É muito importante verificar isso primeiro. Então, vamos mostrar um exemplo aqui. Vamos tirar esse número aqui, que isso aqui é desnecessário. Ó, esse exemplo aqui é o exemplo aproveitando ali a propriedade que nós já vimos, né? Essa base é uma base ortogonal, formada pelo vetor 1, 1 e menos 1, 1. Né? Uma base ortogonal do R2. Então, eu quero expressar o vetor 10, 20 na base B. Né? Então, vejam, eu tenho, a ideia é a seguinte, vamos fazer aqui, eu quero expressar este vetor, o vetor 10, 20, como uma combinação dos vetores V1 e V2. Né? Então, usando esta propriedade que nós já verificamos ali anteriormente, que esta base é uma base ortogonal, eu vou calcular os coeficientes, o A1 e o A2, né, por esta fórmula aqui. Ó. Certo? Então, o que eu faço aqui? Primeiro, né, vou calcular o A1. Vamos fazer separado aqui. Ó, então, eu tenho nesse desenvolvimento aqui, né, o vetor V1 é o primeiro do conjunto, que é o vetor 1, 1. Então, o primeiro coeficiente que eu estou chamando de A1, que é o coeficiente que multiplica o vetor V1, é o produto escalar do vetor V, que é o vetor 10, 20, pelo vetor V1, dividido pelo produto escalar do vetor V1 por ele mesmo. Então, fica 10, 20, escalar 1, 1, dividido por 1, 1, escalar 1, 1. Então, faço aqui no numerador 10 vezes 1 mais 20 vezes 1. No denominador, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. 10 mais 20 dá 30, 1 mais 1 dá 2, 30 sobre 2 dá 15. Então, eu tenho já o primeiro coeficiente, que é o coeficiente A1. O segundo coeficiente, que é o A2, né? Então, eu vou recuperar lá. Ó,
Então eu tenho ó, o A2 é o vetor V escalar vetor V2, vetor V2 escalar V2. Né? Então, faço aqui o produto escalar no numerador e no denominador. O vetor 10, 20, produto escalar menos 1, 1. E no denominador, vetor menos 1, 1, escalar menos 1, 1. Então fica menos 10 vezes menos 1, mais 20 vezes 1. Né? A gente tem que ter bastante atenção aqui, né, pessoal? Porque são operações simples, mas a gente tem que fazer com bastante concentração. 10 vezes menos 1 mais 20 vezes 1, aqui no numerador. E denominador, menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Aqui vai ficar menos 10 mais 20, dividido por 1 mais 1, ou seja, 10 dividido por 2, que é 5. Né? Então, nesta base ortogonal, o vetor V, que é o vetor 10, 20, faltou ali, é o vetor 15 vezes V1 mais 5 vezes V2. Isto é a combinação linear que resulta no vetor 10, 20, usando os vetores V1 e V2, é formada por esses coeficientes, 15 e 5, respectivamente. Né? 15 vezes V1 mais 5 vezes V2 vai dar o vetor 10, 20. Tá? É só fazer a verificação aqui. Ó. 15 vezes V1 mais 5 vezes V2. Que, ó, multiplico o 15 por 1, 1, e o 5 por menos 1, 1. Né? Aí eu tenho 15, 15, mais menos 5 e 5, ou seja, 15 menos 5 dá 10, 15 mais 5 dá 20, que é o vetor que eu quero. Né? O resultado é o vetor 10, 20. Então, nesta base, a gente vai dizer que o vetor V é o vetor 15, 5. Tá? Alguns autores, né, vão escrever assim, ó. Tá? Então, isso é uma questão de notação, né, pessoal? Claro que a notação, já comentei com vocês, ela desempenha um papel muito importante, né, na nossa área de conhecimento, porque a gente precisa ser, digamos assim, preciso, né? A gente precisa passar a informação de forma correta. Então, a gente pode escrever assim também, ó. Essa notação aqui, vou deixar um espacinho aqui, ó. Onde a gente representa o apóstrofo ali para representar a transposição. A vantagem dessa notação aqui, ó, é que ela é mais econômica, né? Eu escrevo numa linha só. Enquanto aqui, ó, tem que escrever com uma coluna, né, com 2 linhas. Então, os livros, principalmente as editoras, né, não só dos livros, mas das próprios artigos que são publicados, preferem essa notação aqui, ó, porque isso aqui é muito mais econômico, tá, do que fazer duas linhas e uma coluna só. Tá? Então, não tem problema usar essa notação aqui. Né? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício. Vocês estão, tem lápis e caneta aí? Sim. Tem? Então, vamos fazer um exercício aqui. Verificar que. Vou pegar aqui esse conjunto aqui, ó.
Ok? Então, vou pedir para vocês tentarem fazer esse exercício. Ele é um exercício bem simples, mas importante. Vocês se familiarizarem com essa nova forma de cálculo dos coeficientes. Tá? Então, 3 minutinhos aí para vocês tentarem resolver todo esse exercício. Eu vou tomar uma água. Já vem. Ok, pessoal? Estou de volta aqui. Conseguiram? Vamos fazer aqui então. Vou chamar aqui o primeiro vetor, então, naturalmente, vou chamar de V1, que é o vetor 3, 4, né? E o vetor V2, que é o vetor menos 4, 3, né? Então, fazemos o produto escalar dos dois vetores para mostrar que é uma base ortogonal, né? Então, vamos fazer ali.
V1, tem um pontinho aqui, ó, do produto escalar. Deixa eu tirar essa coisa daqui. V2. Vai ser, então, 3 vezes menos 4, mais 4 vezes 3. Né? Menos 12 mais 12, igual a 0. Né? Então, né, este conjunto é um conjunto ortogonal. Ortogonal. Vetores. Não nulos. Não tem nenhum vetor nulo. Logo, é uma base do R2. Né? Depois eu ajeito aqui, tá? Então, porque a gente viu ali nas propriedades dos conjuntos ortogonais que, no caso dos espaços vetoriais de dimensão finita, com n vetores na base, se eu tiver um conjunto ortogonal de n vetores, então eles serão linearmente independentes e automaticamente serão a base do Rn. Né? Então, no caso do R2, todo conjunto ortogonal de 2 vetores não nulos é uma base do R2. Então, agora o cálculo dos coeficientes. Vou fazer aqui. Cálculo dos coeficientes. Então eu tenho vamos fazer aqui a cópia aqui para a gente não ter que escrever de novo. Tenho aqui, ó, o V1 está aqui. E o vetor V é o vetor 15 menos 12. Aqui. Então, para eu calcular o coeficiente A1, eu faço esses produtos aqui. Ó. Vou botar aqui. Produto escalar do V pelo V1. Então, já posso desenvolver aqui o produto, ó, porque eles já estão alinhados aqui, né? 3 vezes 15 mais 4 vezes menos 12, dividido por 3 vezes 3, mais 4 vezes 4. Né? Dá 45. Vou botar aqui o sinal de fração. 45 menos 48 sobre 9 mais 16, né? Vai ficar menos 3 sobre 25. Tá? Vamos conferir, é 3 vezes 15, 45. 4 vezes menos 12, menos 48. Então, é isso aí. Tá? Vamos fazer aqui agora o cálculo do A2. Né? Então, eu vou substituir aqui esse índice por 2. Nós vamos botar aqui, vamos copiar aqui os vetores. Organizar aqui o cálculo. O vetor V2 é o vetor menos 4, 3. Né? Vamos conferir lá. Menos 4, 3 está aqui. Ó. Então, escrevo aqui. Menos 4, 3. Né? Então,
Vamos desenvolver aqui esse cálculo. Vai ficar, ó, menos 4 vezes 15, mais 3 vezes menos 12, né? Dividido por menos 4 vezes menos 4, é o produto escalar do vetor por ele mesmo, né? Mais 3 vezes 3. Né? Então, resulta em menos 60 menos 36 dividido por 16 mais 9. Né? Isso aqui vai nos dar menos 96 dividido por 25. Né? Vamos imprimir a fonte aqui para colocar tudo numa linha só. Então, a conclusão: juntar esses resultados aqui, né? Nessa anotação que eu falei para vocês, ó. Vou escrever aqui, o vetor V. Vetor V. A base D é igual a menos 3 sobre 25, espaço, menos 96 sobre 25, espaço, transposto, né? Bom, vamos fazer a verificação aqui. O que é a verificação, né? Se a gente fizer a combinação linear dos vetores da base com esses coeficientes aqui, ó, tem que resultar um vetor 15 menos 12. Né? Então, menos 3. Ó, o que eu quero dizer é isso aqui. Ó. O vetor menos 3 sobre 25 vezes o vetor V1. Vamos botar aqui. Fazer bem devagarinho. Vezes o vetor V1. Menos 96 sobre 25. Vezes o vetor V2. Vai resultar em menos 3 sobre 25. Vezes o vetor 3, 4, né? 3, 4. Menos 96 sobre 25 vezes o vetor menos 4, 3. Né? Então, vamos fazer aqui o desenvolvimento dessa conta aqui. Ó. Então, resulta em... Multiplicando aqui, ó, vai dar... Vou fazer aqui, ó. Desenvolvimento. Vou botar aqui um parênteses. Primeiro vetor aqui, ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 sobre 25. E menos 12 sobre 25. Né? Menos 3 vezes 4, menos 12. Mais. Agora, quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou fazer 96 vezes 4, né? 96 vezes 4. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 9 é 36, 384. Né? 384 sobre 25. E na segunda coordenada, vamos conferir aqui, 96 vezes 4. Vou pegar uma calculadora aqui para verificar, porque estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, né? 96 vezes 4, 384, beleza. Agora 96 vezes esse negativo aqui vezes 3 vai dar menos 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 9, 27, mais 1, 288, dividido por 25. Então agora a gente soma, né, as quantidades que estão nas mesmas posições. Né? Menos 9 mais 384, menos 9 sobre 25,
mais 384 sobre 25, né? E menos 12 sobre 25, menos 288 sobre 25. Então, você vai dar 384 menos 9 vou botar aqui em parênteses, 375 dividido por 25 e menos 300 sobre 25, né? Então, dividindo essas quantidades aqui, divide por 25, 375 dividido por 25, dá 15, né? Dá 15. E 300 dividido por 25 dá 12. Então, realmente, né, o vetor V, né, o vetor V, como foi verificada a igualdade. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta aí sobre esse exemplo? Tá. Então, vou fazer aqui um exemplo no R3. Então, a gente viu no exemplo anterior que esta aqui é uma base ortogonal da R3, tá? Isso aqui já foi verificado. Então, eu quero expressar um vetor x, y, z nesta base B. Então, eu vou fazer a identificação, certo? Ó, esse aqui é o vetor V1, vetor 1, 1. Este aqui é o vetor V2, 1 menos 2, 1. Este aqui é o vetor V3. Né? A gente já fez ali o cálculo dos produtos possíveis de serem feitos e todos eles resultaram em valores iguais a zero. Então, de fato, essa aqui é uma base ortogonal da R3. Então, para eu calcular os coeficientes de um vetor x, y, z qualquer nesta base, eu vou fazer o uso do produto escalar. Ó, o A1 vai ser V escalar V1 dividido por V1 escalar V1. Então, eu pego o vetor x, y, z, tá? E faço o produto escalar com o vetor 1, 1, 1, que é o primeiro. Ó, x vezes 1, x, mais y vezes 1, que é y, mais z vezes 1, que é z. E aqui no denominador, 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 3. Né? Então, a primeira coordenada do vetor x, y, z nesta base B será x mais y mais z dividido por 3. Segunda coordenada. Vou fazer, então, vetor V escalar V2 dividido por V2 escalar V2. Então, faço x, y, z escalar 1 menos 2, 1. X vezes 1 dá x, y vezes menos 2 dá menos 2y, mais z vezes 1, x menos 2y mais z. 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 1 vezes 1, 1 mais 4 mais 1 dá 6. Então, eu tenho aqui o coeficiente A2. E, no final, na posição final, aqui, vamos passar lá para outra página, o A3, né? Então, o A3 será o produto escalar V por V3 dividido por V3 escalar V3. Então, x, y, z escalar menos 1, 0 e 1. X vezes menos 1, menos x. Y vezes 0 dá 0. Z vezes 1, z. Então, menos x mais z. E aqui, menos 1 vezes menos 1 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 dá 2. Então, 1 mais 0 mais 1 dá 2. Então, eu tenho que o vetor x, y, z, eu posso escrever nesta forma aqui, ó. Isso cabe aqui no 14. Ó. Certo? Então, está aqui a expressão do vetor x, y, z em função
dos elementos da base B sem precisar resolver sistema de equações. Tá? Então, aqui estão os cálculos, ó, dos produtos que aparecem no denominador. Produto escalar, 1 por ele mesmo, né? 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1 dá 3, que é no primeiro produto escalar. No segundo, que é o vetor V2, 1 vezes 1, mais menos 2 vezes menos 2, mais 1 vezes 1, 1 mais 4 mais 1 dá 6, e menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, 1 mais 0 mais 1, que dá 2. Né? Então eu tenho aqui, ó, a expressão que define um vetor qualquer do R3 em termos dos 3 elementos da base, sem precisar recorrer a sistemas de equações. Então é uma maneira muito mais rápida de calcular os coeficientes usando o produto escalar. Né? Então, um caso particular aqui para encerrar, né? Ó, eu tenho aqui esse vetor, né? Vxyz, que é essa expressão aqui. É a fórmula que permite escrever qualquer vetor do R3 a partir dos elementos da base. Como é que eu expresso o vetor 10, 5, menos 3, né, nesta base? Então é só, né, expressar, melhor dizendo, substituir, né, as coordenadas deste vetor naquelas fórmulas ali. Eu vou reduzir aqui para ficar melhor de enxergar. Ó. Nós temos ó, vetor 10, 5, menos 3. Né? Então eu tenho que o x é igual a 10, o y é igual a 5 e o z é igual a menos 3. Então eu substituo, né, os valores de x, y e z em cada uma das respectivas posições aqui, certo? Nesta fórmula genérica, né, eu vou substituir o x por 10, o y por 5 e o z por menos 3. Tá? O resultado será este vetor aqui. Vamos botar aqui, né? Passar ali para outra linha que acho que vai ficar bem. Então, o vetor 10, 5, menos 3, nesta base será 4 vezes o vetor 1, 1, 1, menos 1 meio vezes o vetor 1, menos 2, 1, menos 13,5 vezes o vetor menos 1, 0 e 1. Né? Esses coeficientes, 4, menos 1 meio e menos 13,5 são o resultado dessas divisões aqui, ó. 10 mais 5 é 15, menos 3 dá 12, dividido por 3 dá 4. Né? 10 menos 10 dá 0, menos 3 sobre 6, menos 1 meio. E aqui menos 10 menos 3, dá menos 10 somado com menos 3 dá menos 13 sobre 2, que é esse coeficiente aqui. Né? Então, nesta base, o vetor é expresso por esta fórmula aqui, né? Ou usando aquela notação que eu falei para vocês, que é mais econômica, a gente pode escrever assim, né? Quatro, 1 meio e menos 13 sobre 2. Aqui vocês podem, para não deixar dúvida, pode botar um ponto e vírgula aqui, ó, para separar os elementos. Né? Alguns autores usam vírgula, né, para dizer que é um vetor do R3, ou ponto e vírgula. Né? E aqui a gente põe o apóstrofo para indicar que é o vetor transposto, né, que é mais econômico. Tá? Então, vocês podem optar por escrever dessa forma aqui, eu vou até retirar isso aqui, que daí a gente escreve de forma mais econômica. Né? E aqui eu faço a verificação. Né? Ó, eu pego esta combinação linear dos 3 vetores, multiplico o primeiro vetor por 4, obtendo 4, 4 e 4. O segundo vetor é multiplicado por menos 1 meio. Menos 1 meio vezes 1 dá menos 1 meio. Menos 1 meio vezes menos 2 dá 1. E menos meio vezes 1 dá menos 1 meio. E aqui, ó, menos 13 sobre 2 vezes menos 1, 13 sobre 2. Multiplica a segunda por 0, dá 0. Multiplica menos 13 sobre 2 vezes 1, menos 13 sobre 2. Agora eu vou somar aqui, ó, 4 menos 1 meio mais 13 meios na primeira coordenada. Na segunda coordenada, 4 mais 1 mais 0, aqui. Na terceira coordenada, 4 menos 1 meio menos 13 meios. Tiro o MC aqui, ó, das 3 primeiras frações, ó.
que é 2, né? 2 vezes 4 é 8, menos 1 mais 13. Aqui vai dar 4 mais 1, que é 5. Vamos deixar um espacinho aqui, ó. E aqui também, ó, o MMC é 2, né? 2 vezes 4, 8, menos 1, menos 13. Vai ficar 8 mais 13, 21 menos 1 dá 20, sobre 2 dá 10. Segunda coordenada é 5. E a terceira é 8 menos 14, menos 6 sobre 2 é menos 3, né? Que é exatamente o vetor dado. Então, de fato, né, este vetor nessa base é o vetor 4, 1 meio, menos 3 meios. Né? Se fosse na base canônica, né, pessoal, aí não tem que fazer esforço algum, né? Essa é a vantagem da base canônica. Certo? O vetor na base canônica, com coordenadas 10, 5, menos 3, é 10 vezes o primeiro vetor, que é o 1, 0, 0, mais 5 vezes o segundo vetor, que é o 0, 1, 0, menos 3 vezes o terceiro vetor. Então, né, não tem diferença entre as coordenadas do vetor e os coeficientes que aparecem na combinação linear, se for a base canônica. Tá? Então, para se encerrar aqui, ó, né, se eu tiver aqui, ó, dela, essa base, né, a base B, vamos botar aqui na outra linha. Sabendo que um vetor W nesta base é 4 menos 2, 7, eu quero calcular este vetor na base canônica do R3. Então, a solução aqui é interpretar o seguinte, né? Este vetor, dado na base B, com essas coordenadas, 4 menos 2, 7, significa que esse vetor é o resultado da seguinte combinação. Ó. Vamos botar aqui para a gente enxergar. É por isso que é bom vou usar a notação aqui de vetor transposto e vai ficar melhor. 4, 2 e 7. Vou usar essa anotação aqui para economizar aqui. Então eu quero expressar esse vetor na base canônica, né? Ó, dizer que o vetor é na base B, dado do exemplo, 4 menos 2, 7, significa que é 4 vezes o primeiro vetor, mais menos 2 vezes o segundo, mais 7 vezes o terceiro vetor. Então, desenvolvendo aqui, ó, eu vou calcular, vai ficar 4, 4 e 4, e aqui vai ficar menos 2, 4 e menos 2, e no terceiro vetor, menos 7, 0 e 7. Né? Agora eu vou somar aqui, 4 menos 2 somado com menos 7, segunda posição, 4 mais 0, e na terceira, vou botar aqui, somando então, vai ficar 4 menos 9 dá menos 5, 4 mais 4 dá 8, e 4 mais 7, 11, menos 2 dá 9. Então, esse vetor na base canônica, vetor dado na base canônica, e nesta base aí a gente não precisa usar subscrito. Tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui, vou interromper o compartilhamento. E vou encerrar então, né, para concluir, que reforçando a utilização da propriedade da ortogonalidade, ela geralmente, realmente, melhor dizendo, diminui o esforço no cálculo dos coeficientes e é muito mais intuitivo, né? Está muito mais, digamos assim, de acordo com o mundo que nos cerca, né? Já que neste mundo que a gente vive, aqui nos prédios, nas casas, nossos móveis, né, os objetos aqui, a minha janelinha de inspeção aqui do computador, né, está presente, né, o ângulo reto, está presente a propriedade da ortogonalidade. Então é natural que a gente utilize isso, né, e no dia a dia, na economia, na biologia,
na química, na física, nas engenharias, né? A ideia é, sempre que possível, procurar soluções ortogonais para os problemas, porque isso vai representar menor gasto de tempo, energia e recursos em geral. Bom? Então, não sei se vocês têm algum... deixa eu perguntar aqui, vocês gostariam de ver aqui o gabarito aqui da avaliação individual ou já conseguiram ver lá no Moodle? Chegou a ver lá, Gabriel? Tem alguma dúvida ali sobre a correção? Não? Bem, então, ok. Então tá. Bom, pessoal, então vou encerrar por aqui. Desejo uma boa noite para vocês, um bom final de semana, né? E na semana que vem eu já vou fazer, já vou preparar uma pequena atividade de avaliação, um trabalho sobre essa parte inicial aí de combinação linear de vetores, vetores LI, vetores LD, bases ortogonais, né? Para a gente manter assim com trabalhos de avaliação menores, né, com menos questões. Eu acho que isso vai motivar vocês, também vai fazer o cérebro aí funcionar com mais frequência, né, dentro do contexto aqui da disciplina. Isso eu acho que vai ajudar todos a melhor compreender aí os conceitos. Uma boa noite para vocês, até quinta-feira. Boa noite.